carreira e a vida de Dave Grohl, que foi o principal baterista da banda Nirvana, foi marcado por imensas perdas pessoais e de superação. Depois do Nirvana, ele fundou uma banda própria, depois do suicídio de Kurt Cobain, a Foo Fighters, que fez um enorme sucesso, fez e faz. Mas, além do Kurt Cobain, um grande amigo que ele perdeu, que se suicidou em 1994 e que era o bandleader da banda em que ele era o baterista, ele teve mais duas perdas de grandes amigos para as drogas e para o suicídio. Quer saber quem foram eles? Fica ligado aqui com a gente. Vamos começar falando um pouquinho da carreira, da trajetória do Dave Grohl. Em 1991, em setembro, eles lançam Smells Like Teen Spirit e eles lançam Nevermind, o disco que abria com Smells Like Teen Spirit e que projetou eles para o universo do rock and roll no mundo inteiro, do rock and roll e da música pop também. Alguns meses antes, ele não era baterista do Nirvana. Eles tinham um outro baterista que no primeiro disco, no Bleach, era o Chad Channing. Chad Channing era o nome dele e o Nirvana tinha tido 5 ou 6 bateristas que não paravam na banda. Era complicada a questão da bateria para eles e poucos meses antes deles entrarem no estúdio para gravar esse LP, que é o segundo da carreira deles, eles desligaram o Chad Channing e chamaram o Dave Grohl, que na verdade é a história que eles contam, né, que o Kurt conta em várias entrevistas que ele deixou, que o próprio Dave conta também, é que o Chad Channing foi desligado, eles ainda não tinham, o Dave Grohl não tinham um baterista ainda para lançar esse disco, para gravar e lançar esse disco, e o Dave Grohl tinha uma banda chamada Scream, que era ali das redondezas de Seattle, e eles se cruzavam em alguns festivais, em algumas apresentações em que as duas bandas se apresentavam. Então eles tinham uma certa amizade, apesar de não se conhecerem tão profundamente. O Dave então conseguiu, através de um amigo comum, e sabendo que o Nirvana estava sem baterista, ele ligou para o Kurt Cobain, meio que se oferecendo ali para um ensaio, para participar da banda, para fazer um teste, e o Kurt acatou isso de bate-pronto. Essa é a história que o Kurt conta também. Pessoalmente, eu vejo que há assim uma certa educação da parte deles para não chatearem o Chad Channing, porque depois disso, depois que ele saiu e entrou o Dave, eles bombaram, né? Foi uma coisa estratosférica. E o Dave, realmente, a pegada do Dave é uma coisa que une o heavy, a coisa mais pesada, o grunge, o punk, com a essência mais pop que também tinha na música do Nirvana e nas composições do Kurt Cobain. Mas, enfim, ele entrou, eles gravaram, então, poucos meses depois, o Nevermind, e daí para frente a história, né? A gente sabe, o mundo inteiro virou Nirvana e os shows deles abarrotados, sensacionais. Inclusive aqui no Brasil, em 93, eles estiveram no Rio de Janeiro e, salvo engano, em São Paulo também. E o Dave também mostrou muita... além da bateria mais hardcore, nesse disco aqui, que eu não canso de falar, que é o Nirvana Acústico Unplugged in New York, ele toca a bateria de uma forma mais leve, claro, é um acústico ali com a vassourinha da bateria e dá um show de técnica. Mostra que realmente era e é um excelente baterista. Mas, voltando, depois então que houve o suicídio do Kurt Cobain e o Dave Grohl teve essa primeira perda, ele fundou uma banda Foo Fighters. Como é que aconteceu o Foo Fighters? Vamos primeiro mostrar a capa do primeiro LP da banda Foo Fighters em 95, é um descasso, recomendo para vocês, é o primeiro da banda, olha ele aqui. Aí a capa do LP de estreia do Foo Fighters. Dave Grohl, depois da morte do Kurt,
gravou algumas faixas em estúdio, tocando todos os instrumentos, compondo as músicas, fazendo todos os arranjos, ele tocando bateria, guitarra, contrabaixo, eventualmente com a ajuda de algum amigo, mas ele tinha material já para mostrar para as gravadoras, e elas se interessaram. Tanto se interessaram que ele fez então esse primeiro LP, chamou diversos amigos ali para ocuparem bateria, contrabaixo, e para poder sair em turnê e fazer shows também. E a intenção dele era realmente ter uma banda, né? Que ele chamou de Foo Fighters, numa alusão aí, Foo Fighters, lutadores de Kung Fu, né? Uma brincadeira que ele fez aí, mas tocando todos os instrumentos. Ele tocava muito bem, além de tocar bateria, ele toca a guitarra muito bem e domina todos os instrumentos. Tem uma entrevista também, depois que o Kurt morreu, dele, do Pat Smear e do Chris Novoselic, que era o contrabaixista do Nirvana, falando da habilidade da guitarra, que uma vez antes de subir no palco, ali no backstage, ele começou a brincar com a guitarra do Kurt, que era canhoto, e invertia todas as cordas para poder fazer as posições no violão. E o Dave Grohl não é canhoto, e mesmo assim ele pegava a guitarra, invertia as posições, conseguia inverter e tocava, brincava ali na guitarra, fazia um exercício mostrando que realmente tinha um grande domínio, além da segunda voz que ele fazia para o Kurt, que depois no Foo Fighters virou o vocalista principal. Então o Dave é realmente um excelente músico, um cara muito bem preparado, além da questão da cabeça, da questão mental, né? Ele perdeu, vamos voltar à nossa história, a segunda grande perda do Dave foi em 2017. Chris Cornell, líder e cantor e guitarrista da banda Soundgarden, uma das precursoras do grunge, grande amigo do Dave Grohl, foi encontrado morto com uma toalha no pescoço. Ele se enforcou num quarto de hotel logo depois de um show da turnê do Soundgarden. Foi, de novo, uma perda que arrasou bastante o mundo do rock, especialmente do grunge, e do Dave Grohl. Chris Cornell, vocalista e guitarrista do Soundgarden. E depois houve uma terceira grande perda, como eu estava falando, do Dave Grohl e do mundo do rock and roll. O baterista da sua banda, Foo Fighters, que era um grande amigo, um chapa do Dave Grohl, morreu também de overdose, infelizmente, em 2022, prestes a se apresentar aqui no Brasil um pouquinho antes. Eles estavam no Chile e ele foi encontrado também na suíte do hotel em que ele estava vítima de overdose. Ele já tinha passado por uma overdose alguns anos antes. Ele conseguiu sair, quase morreu. O Dave Grohl ficou muito próximo dele na época e ajudou ele a se recuperar. Tanto no hospital em que ele ficou, o Dave Grohl ficou ali acompanhando, dormiu várias noites junto ali do Taylor Hawkins, que obviamente estava muito próximo da morte, e superou isso. E o Taylor também deixou algumas entrevistas falando o quanto ele era grato a esse grande amigo e que talvez ele não tivesse superado isso, não fosse essa força que o Dave deu na primeira overdose. Na segunda, infelizmente, ele não conseguiu superar e faleceu. Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, que faleceu em 2022. Mas o Dave continua aí com o Foo Fighters, é uma banda espetacular. Após tantas superações, o Dave mostra realmente que tem um preparo mental muito além do normal. Ele é uma figura muito, muito carismática, muito tranquilo. Ele diz que deixou as drogas logo antes de entrar no Nirvana, ou seja, desde que tinha lá seus 20 e poucos anos de idade. Então isso também, com certeza, o ajudou a passar por esses períodos tão difíceis.